Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um baita potencial de longo prazo nas ações do maior banco estatal do país. O maior financiador do agronegócio brasileiro pode estar extremamente barato, principalmente agora, após essa grande derrocada nas ações do banco. Perceba que o Banco do Brasil veio de uma máxima de R$ 27 para essa faixa de R$ 20. Segue se desvalorizando nos últimos meses em mais de 26%. Será que agora é o momento de comprar as ações do Banco do Brasil visando valorização em dividendos? É isso que a gente vai falar aqui neste vídeo. Por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final, que eu vou revelar aqui um segredo sobre o Banco do Brasil, que ele poderia trazer um dos maiores retornos da Bolsa, olhando aí para o longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais delongas, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e observação que o Banco do Brasil acaba por ser a maior posição da minha carteira de ações do canal. Percebeu que eu tenho 36,5% de todo o meu portfólio nas ações do Banco do Brasil. O banco já tem há muito tempo aqui na carteira, desde 2022, tá? Quando eu comecei a comprar as ações do Banco do Brasil. E sabe qual que é o mais curioso? É que essa grande posição que eu acumulei nas ações do Banco do Brasil não foi advindo do meu bolso, tá? Muitas pessoas falam, nossa, Pablo, você tirou 100 mil, 80 mil para comprar de uma vez Banco do Brasil? É claro que não, quem fez isso foram os dividendos, tá? Até porque do meu bolso mesmo para comprar ações do Banco do Brasil saiu apenas 40 mil reais. Eu posso explicar o porquê. Olha o meu yield acumulado nessa posição. 69% de yield, olhando desde 2022. Então, se eu tiro esse yield, tiro a rentabilidade do que o Banco do Brasil me gerou no período, na verdade, o valor embolsado para eu comprar ações do Banco do Brasil foi de apenas 44 mil reais, provando que meu preço médio ajustado por dividendos fica em 11 reais. Então perceba que eu paguei muito barato. E esse é o diferencial de eu ter Banco do Brasil ou qualquer outra empresa de qualidade há bastante tempo na carteira. Uma hora o dividendo vai ser tanto que daqui a pouco ele zera o seu custo de aquisição, te trazendo aí, né, uma boa rentabilidade no futuro. O Banco do Brasil hoje está passando por um momento muito parecido com o que ele passou no passado, em 2016, em 2002, tanto que o preço sobre valor patrimonial está refletindo muito parecidamente do que era antigamente. Você pega aqui, ó, no site Oceans 14, pega aqui o preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil, ele está negociando igual a 2022 na pandemia, igual a 2015, crise do governo Dilma, igual nos anos 2000, que ele teve também crise. Perceba que o banco estava cotado neste mesmo patamar. E perceba que após um período depois, o banco se valorizou fortemente. Para quem comprou ações do Banco do Brasil lá nos anos 2000, 7 anos depois, viu o banco simplesmente decolar de preço, 3,10, dividido para quem comprou a 0,50, viu a ação subir 520%. Isso numa lupa de 7 anos. Fora os dividendos, fora a reaplicação, que te trouxeram retornos muito superiores. Então, o cenário atual pode denotar uma oportunidade, principalmente para você que está olhando para uma lupa de médio e longo prazo, porque essa situação que o Banco do Brasil tem passado é temporária e totalmente reversível. Basta o banco equilibrar a inadimplência que o resultado, com certeza, tá, já vai começar a ter algum tipo de melhora. Então, se a gente já precifica essa recuperação do Banco do Brasil, a gente sabe que ele já está barato, pessoal. Essa é que é a verdade. Que imagina se o banco volta a lucrar seus 30 bilhões daqui a 4 anos. Está trabalhando um PL de 3,8, um yield projetivo para Banco do Brasil, quando o banco retomar o seu payout alto, de 11,7% ao ano. Uma valorização potencial, porque pegando o valor patrimonial médio mediante o valor patrimonial atual das ações do banco, de 167% na cotação, trazendo um retorno embutido bem expressivo, porque se você conseguir um crescimento de 30 bi para a base hoje de 14 bi de lucro e uma lupa de 3 anos, está falando em dobrar o seu resultado em 3 anos. Então, dentre dividendos, crescimento e valorização, crescimento em 4 anos você tem 20% ao ano, valorização, supondo
basicamente 167% em 4 anos, tem 27%, e dividendos, como a gente viu, de 11%. Então, 11 mais 27 mais 20 de crescimento, você tem 58% ao ano na média, mostrando que o Banco do Brasil, sim, poderia estar bem barato neste múltiplo atual, com o valor patrimonial bem comprimido e o banco com essa perspectiva de recuperação gradual, pelo menos no médio prazo. E para quem segurou as ações do Banco do Brasil desde o Plano Real, até antes, tá? Ali nos 1995, perceba que o Banco do Brasil proporcionou 37,94% ao ano na média. Isso já incluindo o reinvestimento do provento. Então, se você coloca aqui o Banco do Brasil no longuíssimo prazo, claro que isso aqui não considera o desconto da inflação, a gente vai trabalhar já com esse desconto. 37%, vamos supor que você tenha aplicado 100 mil reais em Banco do Brasil há mais ou menos 34 anos atrás. Hoje você teria transformado em 4,4 bilhões. Descontando a inflação, que a gente sabe que a inflação no Brasil é de 7% ao ano, então hoje você teria o equivalente a 748 milhões de reais. Teria um poder de compra, claro, você teria 4 bilhões, porém seria equivalente a um poder de compra de 748 milhões por conta da inflação. Então perceba, pessoal, que o Banco do Brasil deu acima da inflação. Você ficou milionário recebendo bons proventos com o banco e ainda surfando toda essa valorização no preço. O que pode fazer o Banco do Brasil ter uma melhora rápida, agora lá vão os triggers, tá? Lá vai para vocês os triggers aí, que pode fazer o Banco do Brasil ter uma recuperação mais rápida do que o esperado. É o agro. Se o agro reagir, o preço das commodities agrícolas reagir, o banco acaba surfando em uma alta de boom de commodities, consequentemente o resultado sobe, lucro sobe, repasse de provento sobe e as ações tendem a se valorizar. Muito parecido com outros cases cíclicos, como Petrobras e a Vale do Rio Doce. Outro fator que pode ajudar o resultado do Banco do Brasil no curto prazo, é uma questão mais interna do banco, é a própria MP, né? Que o banco disponibilizou, mais de 100 bilhões, o governo disponibilizou de MP para o Banco do Brasil, que pode fazer ele ter aí, consequentemente, uma reviravolta no seu lucro. Mas um outro fator também é a desvalorização da taxa Selic. A taxa Selic alta encarece o custo de captação dos bancos aqui no Brasil. Então, consequentemente, uma Selic baixa pode facilitar do Banco do Brasil também se recuperar. Então perceba que esses são alguns dos fatores que podem fazer o lucro do banco voltar. A ação subir não depende somente do lucro. Se o fluxo estrangeiro voltar aqui para o país fortemente, a bolsa local subir, as ações do banco, mesmo estando com lucro mais ou menos, podem se valorizar e até fechar esse gap de valor patrimonial. Então o investidor está pagando tão barato porque ele está incumbindo de que ele está assumindo de que o Banco do Brasil vai ficar com esse lucro para sempre. Coisa que não é verdade. O mercado é cíclico e a perspectiva é que com a recuperação aconteça, o lucro do banco volte a subir na mesma proporção. E agora o fator extra, que para vocês que ficaram comigo até o final, lá vai aí, pessoal, o fator extra que poderia fazer o Banco do Brasil trazer um dos maiores retornos da bolsa olhando para o longo prazo. Porém, esse fator aqui, ele é muito dependente do cenário externo. O quê? Uma privatização. Pablo, como assim uma privatização? Exato, a gente sabe que grandes estatais da bolsa já foram privatizadas várias vezes. Axia Energia, Vale do Rio Doce, tá? Outras estatais regionais e o Zema, né, que acaba sendo aí um pré-candidato à presidência da República. Claro que o foco aqui do canal não é ficar falando sobre política, e sim como que a política impacta os nossos investimentos no curto prazo. E com um governo totalmente centro-direita, focado em agenda privatista total, perceba aí, ó, o pré-candidato, candidato ao Partido Novo, anunciou que pretende privatizar o Banco do Brasil e a Petrobras, na tentativa de que os recursos sejam destinados para a infraestrutura de estradas e ferrovias. Isso aqui não interessa para nós. O que interessa, né, é que com o Banco do Brasil e a Petrobras privatizada, isso geraria um efeito de valorização expressiva nas ações. Porque hoje, pessoal, o Banco do Brasil negocia com desconto não só pelo fato dele ser cíclico, mas pelo fato estatal. O mercado desconfia da gestão estatal. E com razão, né? Porque a gestão estatal no Brasil não teve um bom histórico com geração de valor ao seu acionista. Então, uma privatização poderia destravar valor nas ações do banco. Ele poderia negociar acima do valor patrimonial, muito parecido com o que negociou o Itaú por 2 vezes, 1,4 vezes o valor patrimonial. Então, só com uma privatização de curto prazo, as ações do BB poderiam subir 133%. A questão é, sob uma gestão Zema, sendo aqui
franco, pessoal, não estou defendendo nenhum lado e nem outro. Vamos olhar aqui os números. A gente sabe que o atual presidente tem tido gastos públicos excessivos. Se de fato essa nova gestão prometesse equilibrar a dívida pública, a taxa Selic poderia se reduzir, porque o governo pararia de injetar liquidez artificial na economia e ficar com esse expansionismo desenfreado, que é o que está acontecendo agora. O governo Lula, perdão a palavra, está tendo aí um expansionismo desenfreado, gerando mais gastos, arrecadando e gastando mais. Tanto que você pega lá no Banco Central, em estatística, o déficit orçamentário do país em superávit primário e basicamente aqui superávit nominal, não digo nem superávit, né? Eu digo aí basicamente as contas mesmo em si. Pega ali, né, consequentemente primário e nominal, as contas públicas, você vai ver que está em déficit primário e déficit nominal. Para a economia brasileira tivesse melhor, teria que estar em superávit, pelo menos primário. E aí, consequentemente, talvez com essa gestão aqui, né, do governo Zema, possa amenizar essa questão. Mas é só um palpite. E o Banco do Brasil privatizado poderia, né, decolar na cotação e trazer aí um retorno embutido extra para o investidor. Quando a gente pega o preço justo do Graham, olhando para uma lupa de 5 anos, e agora já esquecendo a parte política e focando mais aqui nos resultados de curto prazo, vamos supor que o LPA daqui a 4 anos do Banco do Brasil seja de aproximadamente 5,23. Vamos supor que o patrimônio líquido do Banco do Brasil cresça uma taxa de 9% ao ano. Hoje o VPA da ação é de 33,45. Daqui a 4 anos, um VPA será, né, de 47. Então, na verdade, o preço justo da ação daqui a 4 anos, traduzindo-se na recuperação do lucro e crescimento do valor patrimonial por ação, o Banco do Brasil poderia ter um preço justo de R$ 74 daqui a 4 anos. Dividido por este preço, você poderia ter um potencial de alta de 272% no preço das ações. Se você tiver 272% em 4 anos, né? Basicamente aí, colocando um dividend yield de 11, no pior dos cenários, e uma taxa de crescimento de lucros na perpetuidade. Eu não vou colocar aí, né, uma taxa de crescimento muito otimista para Banco do Brasil. Vamos colocar na perpetuidade 10%. O retorno embutido da ação poderia ser bem alto. Por isso que eu acho hoje o Banco do Brasil uma empresa barata, com boas perspectivas. O investidor só vai precisar ter paciência para esperar esse cenário passar, essa turbulência que o Banco do Brasil tem sofrido no curto prazo, e se aproveitar desse cenário, porque aí eu tenho certeza que quando o banco recuperar e subir na cotação, todo mundo vai querer comprar e vai incumbir no mesmo erro de novo de pagar perto do valor patrimonial, principalmente numa ação cíclica. E aí, né, todo mundo vai querer comprar e quando o cenário virar, vai ficar nesse vai e vem, perde dinheiro sempre porque não compra nos momentos corretos. Esse é o ponto que eu penso aqui com as ações do Banco do Brasil. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela acaba por ser supimpa, é show de bola. Primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia, totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Pharma, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará? O link desta belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. Repetindo aqui pra vocês, pessoal, porque muitas pessoas estão se esquecendo aí de se inscrever, tá? Pessoal, vamos nos inscrever. O canal precisa bater 10 mil inscritos, porque mais e mais pessoas vão ser ajudadas e mais valor eu gero pra vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil. Em particular, tenho o Banco do Brasil na carteira e pretendo segurar o banco para médio e longo prazo. Já tem me dado muito dinheiro e este momento atual pode servir para a acumulação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!